pois ele desafiou o exército do Deus vivente. Pois ele desafiou o exército do Deus vivente. Foi com estas palavras que Davi disse ao rei Saul que ele queria ir e enfrentar o gigante Golias. Não sei se você conhece a história, eu vou contar um pouquinho rapidinho aqui para que você possa entender o contexto desta primeira parte do atendimento de hoje e as relações e as metáforas que eu quero fazer desta história com a nossa vida pessoal, a nossa cura interior e assim por diante. De um lado, tínhamos o exército dos filisteus e do outro lado, o exército de Israel. Eles estavam no fronte de guerra, passava-se mais de 40 dias, e do outro lado, um gigante, que era conhecido como Golias, que era o maior, não só de estatura, mas também assim de tamanho, de grandeza, né, de musculatura, e o mais forte guerreiro do exército filisteus. O contexto dessa guerra não vem ao caso agora, porque aqui eu teria que entrar em toda uma história que está descrito lá no livro dos reis, depois no livro do profeta Samuel e assim por diante. Mas esse era o contexto. E 40 dias eles ficam nesta, e de um lado os filisteus e este Golias colocando medo em todo mundo e querendo enfrentar o exército e dizendo que Israel enviasse um homem para lutar contra ele. Quem conseguisse derrubar Golias virava escravo. E se os israelenses eles não derrubassem Golias, eles viravam escravos. Então era uma luta ali, né? E 40 dias nessa discussão. Os irmãos de Davi estavam no fronte de guerra e Davi era apenas um menino, era um pastor de ovelhas, e ele não estava ainda na época de lutar no exército e assim por diante. A pedido do pai de Davi, ele vai até o fronte de guerra para levar alimento, levar comida e ver como que os seus irmãos estavam. Isso tudo está descrito lá no livro de profeta Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Você pode depois ler com todos os detalhes essa história completa. E quando Davi chega lá, naquele exato momento que Davi está ali levando comida, perguntando para os irmãos como é que está tudo, Golias sai e de novo enfrenta, né, o exército e diz que mandassem um homem só para lutar contra ele. E ele fica, Davi, encabulado com aquilo e pensa: quem é este que está desafiando o exército do Eterno, o exército do verdadeiro Deus? E ele vai até Saul, o rei, e se apresenta como querendo ser aquele homem que queria enfrentar Davi, enfrentar Golias. No primeiro momento, o rei Saul, né, o chama de louco, quer tirar essas ideias dele e assim por diante. Inclusive, tem uma pequena discussão que o capítulo 17 traz, né, da conversa de Davi com o rei Saul. E, de repente, Davi fala isso: pois ele desafiou o exército do Deus vivente. E Davi acrescentou: o Eterno que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. E daí Saul entendeu que Davi não estava lutando sozinho e autoriza Davi a ir para o fronte de guerra enfrentar o gigante. Saul, inclusive, coloca em Davi um capacete e algumas outras roupas, porém ele retira aquelas roupas porque ele diz que não está acostumado com aquele peso de toda aquela armadura e vai para o fronte de guerra com cinco pedras e uma funda, um estilingue que ele tinha. E um pedaço uma espécie de bastão, né? De cajado que ele estava. E ele chega de frente ao, ao gigante
E a primeira coisa que o gigante faz é dar risada de Davi. Mas você é apenas um menino. Eu, por acaso, sou um cachorrinho, sou um cachorro para você tentar brincar comigo, jogar o bastão para eu buscar, coisas do tipo, né? E o texto segue da seguinte forma: Davi respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome de Jeová dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, o Eterno, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos. Aqui nós temos uma chave nesse versículo muito interessante para nós refletirmos e pensarmos. Quem o filisteu Golias desafiou? O exército, Davi ou a Deus? A resposta está aqui no versículo 45 e no versículo 46. O Deus dos exércitos a quem você desafiou é esse que luta do meu lado. É esse que me sustenta. E é esse que hoje mesmo entregará você nas minhas mãos. E todos os que estão reunidos aqui saberão que não é com espada nem com lança que Jeová salva, porque a batalha é do Eterno, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando nós soubermos enfrentar a nossa vida desta postura de Davi, eu digo para vocês que todos os nossos problemas estão resolvidos. Mas é exatamente nesse momento que a gente encontra o desespero, encontra um cansaço, encontra o medo. Davi, um jovem pastor, enfrentou um gigante chamado Golias. Todos à sua volta viam o impossível. Um guerreiro enorme, armado e imponente, mas Davi via o que ninguém via. Via Deus com ele, via propósito, via vitória. Com apenas uma pedra e uma fé inabalável, ele derrotou aquilo que parecia insuperável. Nós também temos os nossos gigantes. Eles não usam armaduras de ferro, nem seguram espadas, mas habitam silenciosamente dentro de cada um de nós. São as dores do passado, os medos que paralisam, as feridas emocionais que insistem em abrir, as vozes internas que dizem que não somos capazes. Cada pensamento limitante, cada ressentimento, cada lembrança que nos prende ao sofrimento, todos eles são Golias em nossa jornada interior. Mas assim como Davi, podemos olhar para os nossos gigantes com coragem espiritual. Podemos buscar dentro de nós e na presença divina a pedra certa. Aquela energia de fé, amor, perdão e entrega que derruba qualquer obstáculo emocional. Deus é quem nos inspira a escolher essa pedra, que nos mostra que a força verdadeira não está na espada, mas no coração conectado à luz. Quando nós enfrentamos os nossos Golias internos, nós começamos o processo de cura interior. Nós vamos desmontando as crenças que nos ferem, soltando o peso do passado, abrindo espaço para a paz e a harmonia. É nesse instante que a alma respira, que o coração cicatriza e que a energia divina flui. Nesse momento nós vamos iniciar, com esse momento de oração,
onde eu quero aqui com você refletir um pouco a respeito de tudo que a gente acabou de ouvir sobre esta história icônica da Bíblia, aonde Davi enfrenta este gigante. Quais será que são os teus gigantes hoje? Quais será que são aquelas coisas que travam você? E muitas vezes esses gigantes que nós temos não são pessoas. E muitas vezes esse gigante que de fato nos atrapalha é aquela pessoa que nós olhamos toda manhã no espelho, nós mesmos. Pode ser que os teus gigantes sejam memórias, sejam até situações que você enfrenta no dia a dia. Pode ser que os teus gigantes sejam sentimentos, traumas, culpas. Seja lá qual for o gigante seu hoje, Deus está aqui para te acolher, para ajudar a você escolher a pedra para derrubar este gigante. Eu peço que você agora feche teus olhos, se coloque numa posição de oração, se coloque num momento de você entregar tudo ao Pai. Entregar tudo que incomoda você hoje. Tudo aquilo que está de fato, trazendo dores, trazendo memórias difíceis. Vá apresentando tudo isso a Deus. Vá colocando tudo isso nas mãos dele. Vá entregando todas essas situações na mão do Pai. Quais são os teus gigantes hoje? Quais são os gigantes que você está enfrentando hoje? Você pode ir verbalizando, você pode ir falando, você pode ir entregando ao Pai esses gigantes, porque a luta não é sua, é dele. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Vá colocando as suas emoções, os
gigantes que você está enfrentando hoje, vá apresentando ao Pai. Vá apresentando a Ele todos esses gigantes. Deus eterno, Tu conheces cada um de nós que estamos nesse atendimento agora. Sabe nossas dores, nossos sofrimentos. Como um dia ajudastes Davi a encontrar a pedra para enfrentar Golias. Pai, hoje eu te peço, Pai, que auxilie a Mariane, a Ana Brígida, a Odila, a Taila, a Cláudia, a Thaís, a Ilse, a Sebastiana, o Thelmo, o Miguel, o Dalton, o Leandro, o Manuel, o Juscelino, a Terezinha, o Juvenal, o Reginaldo, a Maiara, o Bernardo, o Douglas, o Jorge, o Eduardo, a Maria Lúcia, a Marcilene, o Alexandre, o Anderson, a Gisele, o Janilson, o Anderson, a Josiane, a Cleia, a Luciane, a Lucelena, a Ludmila, a Rosileia, a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Janaína, a Ieda, o Paulo, o Henrique, o Rafael, a Bibiana, a Cláudia, o João Gabriel e eu também, Pai, me entrego nas Tuas mãos agora, Pai. E somos auxiliados, ajudados a escolher as pedras para enfrentar os nossos gigantes. O mesmo Deus que auxiliou, estava presente junto com Davi, é o Deus que hoje nos acompanha nesse atendimento, é o Deus que todos os dias está junto conosco, nos amparando, nos dando sustentação, para que nós possamos vencer os nossos gigantes, vencer aquilo que quer nos frear, aquilo que quer fazer com que a gente não avance, aquilo que nós muitas vezes colocamos poder, em vez de colocarmos poder no Deus verdadeiro. Que nós possamos também, como um dia Davi disse, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome de Jeová dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Os nossos problemas não são nossos problemas também são de Deus. Você não está lutando sozinho, quem luta as tuas batalhas é o Eterno. Quem luta as tuas batalhas é o eterno e verdadeiro Deus. Porque ao final você terá esta vitória. Então o filisteu, se aproximando cada vez mais para enfrentar Davi. Mas Davi correu para a linha de batalha a fim de enfrentar o filisteu. Davi enfiou a mão na sacola, tirou uma pedra e atirou com a funda. A pedra atingiu o filisteu, penetrando-lhe na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu. Assim a Mariane, a Ana Brígida, a Odila, a Taila, a Cláudia, a Thaís, a Ilse e a Sebastiana vão vencer o filisteu, os gigantes da sua vida. Mesma coisa vai acontecer com a Sebastiana, com o Thelmo, com o Miguel, com o Daltro, com o Leandro, o Manuel, o Juscelino, a Terezinha, o Juvenal, todos os gigantes que se apresentam na vida destes vão ser vencidos.
Isso também vai acontecer com o Reginaldo, com a Maiara, com o Bernardo, com o Douglas, com o Jorge, o Eduardo, a Maria Lúcia, a Marcilene, o Alexandre, o Anderson, a Gisele, o Janilson, o Everton, a Josiane, a Cleia, o Luciano. Todas as situações que nós estamos enfrentando, nós podemos hoje dizer: tirou uma pedra e atirou com a funda. A pedra atingiu o filisteu, penetrando-lhe a testa, e ele caiu com o rosto no chão. Davi venceu o filisteu, e todos nós estamos vencendo os nossos gigantes. Isso também vai acontecer com a Lucelena, com a Ludmila, com a Rosilei, com a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Janaína, a Ieda, o Paulo, o Henrique, o Rafael, a Bibiana, a Cláudia Martins, o João Gabriel e comigo também. Hoje nós somos Davi. Davi que venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, mas principalmente com a presença do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Davi derrubou o filisteu e o matou, embora não tivesse espada na mão. Eu espero que esta oração inicial hoje possa ter te fortalecido ainda mais a você poder viver e enfrentar as batalhas da sua vida. Se você está com os teus olhos fechados, eu peço que você abra para que a gente possa continuar essa reflexão, porque eu ainda quero falar um pouquinho mais desse mesmo Davi que derrubou o gigante. Porque naquele momento, Davi foi exaltado. Só que ele tinha derrubado um dos gigantes ou um dos guerreiros do exército. Porém, aquela batalha não findou ali. No momento muito especial da sua vida, que Davi já era rei de Israel, ele se sentiu cansado. O mesmo que derrubou, quando ainda era um jovem menino, derrubou o gigante Golias, quando depois já tinha se tornado rei de Israel, ele não aguentava mais, sentiu-se cansado. Cansado de lutar, cansado de enfrentar as batalhas que pareciam não ter fim. Porque vocês acham que a história acabou naquele campo de batalha? Não foi bem assim. Deus estava todo o tempo do lado de Davi. Mas as batalhas continuavam. Cada vez mais o exército vinha forte contra o rei de Israel, contra Davi. Ele já não aguentava mais, cansado de enfrentar batalhas pós batalhas pós batalhas. E mesmo sendo um grande vencedor, os filisteus voltaram a se opor a Davi. E a guerra persistia. A Bíblia nos relata que Davi ficou tão exausto que suas forças começaram a faltar. Isso está no segundo livro de Samuel. Mas qual é a dimensão de um cansaço assim? Aquele cansaço físico que você e eu temos é um cansaço que você deita na cama e dorme e no outro dia você está bem, você está revigorado. Mas o cansaço que Davi estava se referindo e o cansaço que muitas vezes nós enfrentamos não é o corpo falando, mas é a alma falando, o espírito, a mente pedindo descanso. Pessoal, o que eu estou dizendo para vocês é que nessa oração que nós fizemos agora, nós liberamos muito desses Golias, desses gigantes que tentam enfrentar você. Mas não se esqueça que a batalha não termina aqui. Você terá outros gigantes na sua vida. Você terá outras situações que persistem e que muitas vezes demoram para serem resolvidas. Meses, anos e às vezes muitos anos para que aquilo se resolva,
para que aquela situação tenha um ponto final. E aí nós entramos em processos mentais e a nossa mente pedindo descanso. Esse cansaço de Davi é muito semelhante ao que na neurociência nós estudamos e que se chama cansaço mental. O famoso aí burnout, que está todo mundo falando, que nada mais é que um exaurimento nervoso, muitas vezes suscitado pelo estresse e por esse acúmulo de cansaço que nós temos. As coisas não se resolvem, os problemas continuam. Nós oramos, oramos, oramos e parece que aquilo não vai. É um desgaste profundo que vai além da fadiga física. É resultado da sobrecarga constante do nosso cérebro com preocupações, ansiedades, peso dos mesmos problemas que se repetem. É como se a mente fizesse um esforço contínuo para encontrar soluções sem nunca chegar a lugar de descanso. Ansiedade, cansaço mental andam juntos e vão criando um ciclo que vai drenando as nossas forças. Dificulta o foco, gera um sentimento de impotência, como se estivéssemos sempre lutando uma batalha que nunca termina. Davi se sentiu assim. O mesmo Davi que nós acabamos de ouvir a história que ainda é menino, com um estilingue, ele matou o gigante Golias. Chegou um momento que ele disse: eu não aguento mais enfrentar os filisteus. Qual é a batalha que persiste na tua vida? De que você não aguenta mais enfrentar esta batalha que persiste, ou as batalhas que persistem na sua vida. Nós estamos em um tratamento focado em trabalharmos as nossas questões emocionais, trabalharmos e curarmos o nosso interior, para encontrarmos paz, encontrarmos harmonia. Não tem como nós passarmos um atendimento como esse sem nós falarmos desse cansaço, se nós falarmos desse estresse, se nós não falarmos desta fraqueza que muitas vezes a gente se sente impotente na frente do problema. E com o rei de Israel aconteceu isso. Davi, o rei guerreiro, nos mostra que o cansaço não é fraqueza. E eu quero mudar hoje esse conceito na sua mente. Não ache que o cansaço, você estar lutando, lutando, lutando e parece que essa guerra persiste, não é sinal de fraqueza. Mude a forma de pensar. É sinal de que precisamos mudar a forma como nós enfrentamos os desafios internos e externos. Você não está fraco. Você às vezes está pensando errado, agindo de forma equivocada. Mas você não está fraco. Ou vocês acham que Davi se sentia fraco? Claro que não. Ele sabia que Deus, o Eterno, estava sempre ao lado dele. E se você ler lá o texto de 2 Samuel, que fala de Davi, esse cansaço que ele teve, ele dá exatamente essa conotação. A fraqueza dele é porque ele estava precisando mudar a forma como enfrentar aquela situação. Então você não é fraco. Satanás, os demônios, as obsessões e muitas vezes pessoas querem fazer você se sentir fraco. Querem fazer você se sentir para baixo. Querem e ficam continuamente falando do problema para que você fique fraco, você fique fraco. Aquela pessoa que quando sabe uma dificuldade que você tem, chega para você e diz assim: mas você está bem mesmo? Isto não é sinal de fraqueza, isso é sinal de que nós precisamos mudar a forma
como nós enfrentamos os desafios internos e externos. A Bíblia mesmo nos revela que, mesmo no cansaço, o que Davi fez? Buscou em Deus a renovação da sua força. Davi não desistiu, mas ele mudou a forma de pensar, ele encontrou nas estratégias e em Deus, na espiritualidade, a energia para continuar. Davi sabia que a luta não era só sua. E isso ele já tinha dito lá no campo de batalha com o gigante. Mas a luta era de Deus junto com ele. E o que nós muitas vezes fazemos? De frente ao problema, nós nos entregamos ao problema. Nós nos entregamos ao cansaço. Nos entregamos à fraqueza. E não é assim que devemos agir. Nós precisamos encontrar novas estratégias, mudar a forma de pensar, ver por outro ângulo aquilo que está acontecendo. E essa mensagem nos convida a nós olharmos para dentro de nós e a entendermos as nossas próprias batalhas diárias. Por vezes nós insistimos em resolver tudo sozinho, ignorando o peso que isto traz para nossa mente e para o nosso espírito. E a verdadeira mudança começa quando nós reconhecemos o limite do nosso cansaço e permitimos que Deus nos fortaleça. Quanta gente hoje toma remédio. E eu não estou dizendo que o remédio é uma coisa que não é de Deus. Mas em vez de nós colocarmos a nossa fortaleza em Deus, muitas vezes nós não colocamos a fortaleza nele e acabamos no medicamento. O medicamento muitas vezes é necessário, mas ele é paliativo. Ele ajuda a você devolver para o seu corpo a química muitas vezes que estava faltando, ou muitas vezes tratar o excesso de uma coisa chamada cortisol, que o estresse libera e que detona com o teu físico, detona com a tua mente, inclusive com os teus nervos. Mas não adianta você se dopar de remédio e sempre esquecer de colocar a força nele, que é o nosso descanso espiritual. E que é colocando a fortaleza em Deus e o descanso espiritual que nós alcançamos as estratégias emocionais, nos renovamos e resolvemos muita coisa e resolvemos os problemas. Isso, numa linguagem mais psicológica, significa inteligência emocional. Você não está fraco. Você está cansado emocionalmente, mas você não está fraco. Você está pensando de uma forma errada. Você está vendo o problema com outros olhos. Na cena que eu acabei de ler para vocês e falei para vocês antes, Davi se encontrava numa situação de que ele não estava preocupado com o tamanho do gigante, mas ele sabia que se ele jogasse uma pedra direto na cabeça, ele ia matar o Golias, matar o gigante. Se Davi colocasse poder nas palavras do gigante, como os outros guerreiros estavam colocando, como o próprio rei Saul estava colocando, nunca aquilo teria acontecido. Mas quando Davi aprende a pensar e colocar a sua força em Deus, ele escolhe a pedra certa, Deus o ajuda e ele acerta Golias. Nos campos de batalha, quando pareciam que aqueles filisteus não eram invencíveis e sempre mais problemas e mais batalhas, Davi não se entregou até que ele conseguiu vencer e derrotou aquelas batalhas que duraram anos da vida dele. Essa mensagem nos convida a olhar para dentro e entender as nossas próprias batalhas diárias. Vencer o cansaço mental. Nós precisamos cultivar a paz interior, a aceitação, a conexão com o divino. Devemos aprender com Davi que a força pode vir da entrega, do autocuidado, da fé renovada.
que não é fraqueza. Pedir ajuda a Deus não é fraqueza. Mas muitas vezes nós precisamos pedir o apoio, pedir ajuda a Deus, e às vezes até pedir ajuda dos outros. Desacelerar, abrir espaço para o descanso da nossa alma. Que esta história de Davi nos inspire a olhar para o nosso cansaço, não como um fim, mas como um convite para um novo começo, um despertar para uma cura interior profunda, para uma libertação emocional, para a reconquista da paz, da harmonia em nossas vidas e para um domínio da nossa mente, inteligência emocional. Porque o que a maioria das pessoas fazem? Primeiro se desesperam. Primeiro se desesperam. E se desespero resolvesse alguma coisa, não teria problema no mundo. O que adianta você, na frente do problema, se desesperar? Pense diferente. Olhe o problema de outra forma. Veja como que as coisas se colocam. Busque ajuda, busque orientação. Mas o desespero, ele não resolve nada. Ele dá poder e muitas vezes uma coisa que é pequena, ela vira uma guerra invencível. Eu quero te convidar agora a você entrar num processo de meditação profunda, onde nós podemos aqui pensar um pouco. Nós vamos fazer alguns decretos, eu vou fazer algumas orações para você, para que você possa também ter um apoio espiritual, um apoio divino nesse sentido. Mas o que eu quero hoje é desmistificar esta ideia de que o problema está consumindo você, de que o cansaço não te dá mais. Não. Você não está cansado, você não está fraco. Você está pensando errado. Você está pensando errado e existe uma forma correta de nós pensarmos. Existe uma forma correta de nós dominarmos a nossa mente. Existe uma forma correta de você pensar com inteligência emocional e não entregar-se para o problema. Por que as pessoas hoje se entregam para as ansiedades, se entregam para as depressões? Uma das respostas é porque foram ensinadas ou porque não sabem pensar de uma forma correta. Há alguns anos atrás, aconteceu uma situação na minha família, não diretamente comigo e nem com os meus parentes mais diretos, mas houve um falecimento na família. E foi um falecimento que todos foram pegos de surpresa, até porque a pessoa que havia falecido era uma pessoa muito jovem. E no momento do falecimento, no momento que aconteceu tudo aquilo, eu estava, inclusive, naquele momento no hospital. E foi uma coisa muito curiosa porque todos se desesperaram. E eu me vi tendo que resolver assuntos que não eram assuntos diretamente meus. Mas eu tive que ir para frente para resolver questões de funeral e aquelas coisas ali. E naquele momento eu percebi, essas pessoas aqui estão sendo dominadas por esses sentimentos, por essas emoções, por essas coisas por essa descarga de cortisol no corpo. E alguém vai ter que tomar a frente disso aqui. E naquele momento, quem foi capacitado e quem Deus capacitou para ir para frente e ajudar aquelas pessoas que precisavam daquele auxílio, fui eu. Um pouco antes de eu iniciar essa gravação, eu estava atendendo um cliente e esse cliente trabalha na área comercial. Agora há pouco, um pouco antes de iniciar essa gravação, eu estava atendendo esse cliente e ele já faz acompanhamento comigo há algum tempo e ele apresentou uma situação para mim de que hoje ele chegou numa cidade onde ele vai desenvolver um trabalho e ele vai desenvolver um trabalho nessa semana, nessa cidade e neste estado, né, por 17 dias. 15 dias, mais um dia para ir, um dia para voltar, né?
Então dá ao todo aí 17 dias que ele vai ficar longe da casa dele e tal. E ele estava se lamentando porque hoje de manhã, né, foi poucas horas do dia, ele não tinha conseguido fechar nenhum negócio, só tinha recebido os nãos e assim por diante. E daí eu perguntei para ele, mas fulano, quantos dias você vai ficar nessa cidade? Ah, eu vou ficar 15 dias. Tá. Então quer dizer que os outros 14 dias você já está dizendo que não vai dar certo porque um dia, uma manhã, não deu certo o seu trabalho? Olha, pessoal, como que a gente precisa enfrentar as coisas. Não estou dizendo que você não precisa se mexer para resolver as coisas, não é isso. Você precisa sim fazer os seus movimentos, como Davi fez. Depois, lá no segundo livro de Samuel, quando ele se mostra cansado, ele também não ficou parado, ele foi e fez as coisas que ele precisava fazer. Mas não dá para 15 dias de trabalho, porque numa manhã você recebeu mais não do que sim, nenhum sim e só não, que os outros 14 dias também vão ser dias de fracasso. Mas muitos de nós fazemos isso. Ah, porque eu tive um dia ruim, porque eu tive uma situação ali que foi negativa, todo o resto vai ser assim também. E como existem pessoas de que quando encontram a primeira dificuldade, já caem, ou já se entregam para aquilo, ou muitas vezes já desistem daquilo. Nos relacionamentos, então, como isso acontece nos relacionamentos? Não só relacionamentos conjugais, mas relacionamentos familiares, relacionamentos no ambiente de trabalho, onde uma dificuldade mínima, a outra pessoa faz daquilo um furacão. Inteligência emocional. Você não está cansado, e se for o cansaço, é um cansaço físico. E você não é fraco, mas muitas vezes está pensando de uma forma errada. Repito, voltando à cena de Davi com Golias. Se Davi desse poder à palavra de Golias, ele jamais teria feito aquilo. Como os outros guerreiros de Israel estavam todos amedrontados, dando o poder nas mãos de Golias. E quando Davi colocou o poder em Deus e nele mesmo, porque quando ele vai a Saul pedir para que ele lutasse contra Golias, ele disse: quando eu estou lá pastorando as ovelhas lá do meu pai, veio um urso, veio um leão, eu matei o urso, matei o leão. E o mesmo Deus que me deu força para matar um leão, matar um urso, para eu cuidar das ovelhas do meu pai, vai me dar força para eu enfrentar Golias. Inteligência emocional. Pensar da forma correta. Então agora eu quero conduzir essa meditação e nós vamos aqui fazer alguns decretos, algumas orações durante essa meditação para poder te ajudar a você soltar aquilo que precisa soltar hoje. E no final da meditação eu venho com uma reflexão de como nós podemos pensar de uma forma correta. E eu quero fazer uma comparação, fazer trazer a você uma reflexão baseado na história de Davi e no livro de Romanos, que nós estamos usando esses dias, nesta primeira semana, para meditarmos esta cura interior, esse pensar da forma correta, para conduzirmos a nossa vida da forma correta. E pessoal, existe uma forma correta de pensar. E eu vou mostrar para você que existe uma forma correta. E a grande maioria das pessoas pensa de uma forma equivocada, errada. Por isso que se entregam aos problemas e nada conseguem resolver e não conduzem as coisas com inteligência emocional. Antes, entregam-se para a ansiedade, para as depressões e assim por diante. Então, convido a você a fechar os teus olhos mais uma vez, para que a gente possa agora entrar nesse processo meditativo, nesse processo onde
nós vamos não só visualizar, ver situações de problema, mas eu quero junto com você te ajudar em orações, em decretos, em limpeza espiritual, limpeza energética, para que você possa vencer tudo isso na sua vida. Então vá fechando os teus olhos, vá se colocando numa posição cômoda, você já sabe o que tem que fazer, você já me ouviu falando disso outras vezes. Feche teus olhos, se você puder colocar fones de ouvido, coloque para que nada te atrapalhe. Vai se entregando nesse processo e vai entregando agora tudo aquilo que você precisa entregar para o Pai, para que você possa agora, de uma vez por todas, limpar os gigantes que estão te atrapalhando e você comece a pensar, raciocinar de uma forma correta e viver a sua vida de hoje em diante com inteligência emocional. Feche os teus olhos, respire pelo nariz. Segure um pouco o ar e vai segurando esse ar e vai soltando pela boca lentamente. Respire pelo nariz, segure um pouquinho o ar e vai soltando esse ar lentamente pela boca. Mais uma vez, expire pelo nariz, segure o ar e vai soltando esse ar pela boca. E agora é momento, não é momento de você ficar pedindo coisas. A gente muitas vezes, quando estamos diante do divino, diante do eterno, diante de toda a espiritualidade reunida, nós queremos pedir coisas. Não. Não é assim que funciona. Nós precisamos primeiro receber de Deus as orientações, para que depois a gente possa agir. E é no agir, muitas vezes, que nós pedimos a Ele orientação e pedimos também a Ele que nos dê aquilo que nós tanto queremos. Mas agora é o momento de ouvir a Deus e de nos limparmos, nos blindarmos daquilo que nos atrapalha, de nos conectarmos com Ele. Deus eterno e todo-poderoso, Senhor dos exércitos, mesmo Deus que ajudou Davi, o Senhor dos exércitos, Deus que peleja por mim quando eu não tenho mais forças, Tu que vês o que meus olhos não enxergam e conhece os campos de guerra ao meu redor. Hoje eu clamo com autoridade, intervém por mim contra todo ataque espiritual. Dou ordem agora a todo obsessor, espíritos em sofrimento, simbioses espirituais, entidades negativas e qualquer tipo de espírito de tentação, de vício, o devorador, o acusador, espíritos de morte, espíritos que querem convencer você que você é fraco, fraca, que você está cansado, cansada. Eu dou ordem agora, pelo nome e pelo sangue do nosso único mediador, do nosso único redentor, Jesus, que saiam agora. Porque quem está batalhando conosco é o Senhor dos exércitos. E nós pedimos que o mesmo Deus que ajudou Davi intervenha por mim contra todo o ataque espiritual. Se há também situações de inveja, feitiço, palavras malditas, julgamentos injustos, manipulações contra a vida de cada um desses, Pai, que estão aqui nesse atendimento, desfaz agora pelo nome e pelo sangue do nosso Redentor, do seu único Filho, Jesus. Desarma agora, silencia agora, quebra agora. E cada um de nós aqui, Pai, está coberto com o sangue de Jesus. Nos revestimos com a sua armadura espiritual.
capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, sandálias da paz. E eu determino agora, pela minha autoridade espiritual, que toda seta lançada contra cada um desses que estão aqui, Pai, de dúvida, medo, confusão, ansiedade, opressão, caia agora por terra. Todo dardo lançado contra o corpo, contra esta pessoa, contra a casa, contra a família, contra o trabalho, seja neutralizado pelo fogo de Deus. Toda vigilância oculta, espiritual ou de pessoas, seja cegada agora pelo comando dos céus. E cada um de nós agora é um território de batalha do Eterno. E esse território está selado. Onde o inimigo pensou que poderia entrar, encontrará um exército do céu posicionado. E está feito, está feito, está feito. Eu peço que você visualize agora uma luz que vem do céu. Essa luz que vem do céu, ela vai descendo sobre você. Ela vai te trazendo poder. E esse poder de Deus vai sendo devolvido a você agora. Eterno Deus, mostra para esses teus filhos quais são os gigantes que eles ainda precisam enfrentar. Traz luz, Pai, para que cada um dos teus filhos aqui possam entender, reconhecer, saber qual é o pensamento que precisa ser mudado, a forma de agir que precisa ser mudada, para que encontrem e vivam essa inteligência emocional, a mesma que deu poder a Davi também de enfrentar Golias, e que mesmo Davi depois, anos depois, cansados, porque aquelas batalhas não findavam, ele não esmoreceu, porque a tua mão estava com ele, e ele soube pensar diferente, pensar de uma forma correta, e enfrentou as batalhas que se apresentavam na vida dele. Que o eterno Deus vá mostrando a você agora os gigantes que você ainda precisa derrubar, e principalmente os pensamentos, hábitos, situações que você precisa mudar hoje para que as coisas comecem a fazer diferença, para que os processos na sua vida sejam diferentes. E peça ao Pai agora que você aprenda a pensar diferente, que você aprenda a pensar de uma forma correta, para que você possa enfrentar os gigantes, as batalhas que se apresentam. Viver a sua vida com inteligência emocional, viver a sua vida colocando o poder em Deus e não nos problemas. Viver mais momentos de paz, de felicidade, do que momentos tristes. Converse com Deus agora e deixa Ele falar com você. Deixa Ele falar com você também, te mostrar os gigantes e te mostrar a forma errada que muitas vezes você pensa e age,
e te mostrar a forma certa de pensar e agir. Ouça a voz do Espírito agora, ouça a voz do Eterno agora, que fala com você. Deixa Deus falar com você. Vá ouvindo a voz do Pai. Vá ouvindo a voz do Pai. Deixa Deus falar com você. Quem morar no lugar secreto do Altíssimo encontrará abrigo na sombra do Todo-Poderoso. E vou dizer ao Eterno: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você da armadilha do passarinheiro, da peste destrutiva. Ele cobrirá com as suas plumas e você se refugiará debaixo das suas asas. A fidelidade dele será um escudo grande e um muro protetor. Você não terá medo dos terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem da pestilência que ronda nas trevas, nem da destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você apenas verá com os seus olhos, será testemunha da punição dos maus. Visto que você disse: o Eterno é meu refúgio, fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum desastre virá sobre você e nenhuma praga se aproximará da sua tenda. Pois ele dará ordem a seus anjos, uma ordem referente a você, para protegê-lo em todos os seus caminhos. Eles o carregarão nas mãos para que não bata com o pé numa pedra. Você pisará no leão novo e na naja, pisoteará o leão jubado e a cobra grande.
Deus disse: visto que ele me ama, eu o livrarei, o protegerei, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele nos momentos de aflição, o livrarei e glorificarei. O saciarei com uma vida longa e farei ver meus atos de salvação. Peça ao Eterno que você possa aprender a pensar diferente e não se entregar aos problemas, se desesperar, mas pense como Deus pensa e haja de forma diferente. Pois feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos maus, os pensamentos maus, nem se senta com um grupo de zombadores, mas seu prazer está na lei do Eterno. E ele lê a sua lei e medita dia e noite. O dia que você aprender a pensar diferente, entender e lembrar que esse cansaço é um cansaço físico, mas você não está fraco, você não está cansado. E esse cansaço, esses problemas você entrega na mão daquele que luta com você. O dia que isso acontecer, você será como uma árvore plantada junto às correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação e cujas folhagens não murcham. Tudo o que você fizer será bem sucedido. E é com estas palavras do Salmo 91 e do Salmo 1 que eu entrego esse tratamento ao divino, entrego cada uma dessas pessoas que estão aqui sendo tratadas, para que possam cada vez mais vencer os seus gigantes, aprender a pensar de uma forma correta e não se entregar ao desespero, e viver a graça de Deus todos os dias da sua vida. Está feito, está feito, está feito. Permaneça mais alguns momentos com a espiritualidade, faça teus agradecimentos. Agradeça ao Pai por você estar visualizando, você estar entendendo, você estar começando a despertar e começando a aprender a pensar diferente, enfrentar as coisas de uma forma diferente. E terminada essa meditação, eu quero mais um momentinho da sua atenção para que eu possa mostrar a você como é pensar diferente e como é pensar com a graça. Quero mais um pouquinho da sua atenção. E vamos entender então quais são os conceitos e como é que a gente pode então, à luz dos ensinamentos que a gente está recebendo hoje, aprender a pensar de uma forma correta.
A carta de Paulo aos Romanos nos oferece uma profunda reflexão e uma resposta espiritual a esse cansaço, a esse esgotamento, a essa ansiedade, a essa falta de esperança. Temas que se conectam intimamente com a história de Davi, tanto em sua juventude enfrentando o gigante, quanto em fase de rei, fatigado pelas batalhas constantes. Assim como Davi enfrentou Golias e depois viveu o difícil cansaço de batalhas repetidas contra os filisteus, Paulo, aos Romanos, reconhece que a vida é marcada por tribulações e dificuldades que podem esgotar as nossas forças. Porém, Paulo nos mostra uma outra forma de nós encararmos isso. A tribulação, olha o que Paulo fala aos Romanos, produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A lógica divina é uma loucura para nossa mente humana cartesiana e assim por diante. Olha o que Paulo fala para os romanos. Isso aqui é loucura no mundo de hoje. Isso aqui vai contra todas as escolas de psicologia que existem por aí. Vai provavelmente muito de contra o que você talvez pensa. A tribulação, os problemas, eles produzem perseverança. Se você não passou naquele teste, você vai tentar de novo. Mas o teste não vai vencer você. Mas você pode agir como a maioria das pessoas fazem. Entrega aquilo. Ah, isso aqui não é para mim. Não sei. Tá errado isso aqui. Já começa a duvidar de tudo. Não é assim que nós pensamos de uma forma correta. E não é assim que nós agimos de uma forma correta. Os problemas, a tribulação, ela produz perseverança. Vai enfrentar sim aquele problema. Eu estou tratando uma pessoa que ela está enfrentando o terceiro câncer dela. Câncer, não é brincadeira, é câncer. Os outros 2 cânceres ela já venceu. E esse terceiro ela está vencendo também. E me chama muito a atenção a perseverança dessa pessoa. O marido e os 2 filhos despencaram quando souberam que ela de novo estava com um processo de câncer. E ela acaba fortalecendo a família toda. A perseverança. Qual é a tribulação hoje que você enfrenta, ou as tribulações que você enfrenta, e que você precisa aprender a pensar de uma forma correta e aprender a perseverar, não se entregar ou desistir, como a grande maioria das pessoas faz e talvez você faça assim. Porque a perseverança, ela nos mostra diante de Deus um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ou seja, você está sendo aprovado e aceito por Deus, porque você entendeu que você precisa perseverar, porque você não está sozinho. Ele batalha com você. E essa esperança nos fundamenta na fé em Deus, não decepciona, porque não é uma esperança meramente humana, mas é baseado em circunstâncias, a certeza do amor e da presença constante dele, Deus, que nos sustenta e transforma. Mas o que as pessoas fazem? Desistem. E ficam sonhando e nunca fazem, ou ficam entregues aos seus sonhos e aquilo vira uma depressão, vira uma ansiedade, não consegue mais se relacionar com ninguém, não consegue conversar com os filhos, não consegue conversar com o marido, com o namorado, sei lá quem. Vive um inferno na vida. Mas quem é que desistiu? Foi você ou foi Deus?
você. E muitas vezes essas pessoas que desistem, não perseveram, acham que o problema está com Deus. Ah, Deus não gosta de mim. A carta de Paulo aos Romanos nos mostra que o cansaço mental, emocional, semelhante ao que Davi sentiu, não é um ponto final, mas é um convite para você mergulhar mais fundo na espiritualidade, mais fundo em Deus. Paulo enfatiza que é na fraqueza que nós somos fortalecidos pelo Espírito. Olha que loucura perante o que o mundo pensa hoje. E o que as pessoas fazem? Fogem. Primeira situação de problema, a pessoa foge. Tem gente que até de país muda. Paulo enfatiza que na fraqueza nós somos fortalecidos pelo Espírito, que intercede por nós quando não sabemos como orar, nós não sabemos mais o que fazer, nós não sabemos mais para onde ir, que muitas vezes até a nossa paz a gente está perdendo. E esta paz que excede todo o entendimento, essa paz guarda os nossos corações e as nossas mentes. Mas o que nós fazemos? Pensamos errado, desistimos, isso aqui não é para mim, ai, não sei, eu errei de novo. E até quando nós cometemos equívocos, pecados, responsabilidades, Deus não desiste de você. Mas muitas vezes nós nos entregamos ao pecado, nos entregamos ao erro, e quem desiste da gente não é Deus, é a gente mesmo. Ou quando você vê aquelas imagens da Cracolândia, né? Que infelizmente algumas cidades do Brasil têm. E não só do Brasil, tem em alguns lugares do mundo. Aquela montoeira de pessoas tomadas pelo vício. Claro que ali nós temos várias situações que estão envolvidas, não é só uma questão emocional. Temos vários problemas ali. Mas um dos maiores problemas é porque aquelas pessoas se entregaram àquilo. E muitas vezes nem a ajuda que lhe é dada aceitam. Ou quando nós vemos, por exemplo, uma situação que você vive lá no seu trabalho, ou que você vive na sua família, o que você faz? Você se entrega àquilo. Deixa que continue julgando você, deixa que, às vezes, pessoas que você chama de família massacrem você. Deus em nenhum momento pediu que você ame essas pessoas, Deus pediu que você as honre. Mas honrar não é amar. E se precisamente você precisa virar as costas, fazer cortes, faça. Do ponto de vista espiritual, emocional, Paulo ele sugere uma mudança de foco, pensar diferente, uma mudança de foco, uma mudança de energia. Ele convida os fiéis de Roma e convida cada um de nós a não se conformarem com as coisas desse mundo, com as suas ansiedades, mas se transformarem pela renovação da mente. Você já sabe esse texto, eu já li para você várias vezes, Romanos 12. Abrindo-se para a vontade perfeita de Deus. Esta renovação implica abandonar padrões de pensamento que alimentam o esgotamento e a falta de esperança. Por que você continua conversando com aquele fracassado que não fez nada na vida e você vai perguntar a opinião dele para uma coisa e um projeto que você quer fazer? Pensa diferente. Mude a forma de pensar e conversa com gente que já construiu alguma coisa. Quando, por exemplo, você quer fazer um negócio próprio. Vamos usar esse exemplo, né? E daí você pergunta a opinião daquele fracassado da sua família, ou muitas vezes aquele que sempre trabalhou para os outros e nunca construiu alguma coisa. Qual que é a opinião dele? Ah, não, isso aqui é loucura. É claro, para ele é loucura. Ele sempre trabalhou no sonho dos outros. Não estou dizendo que trabalhar para as pessoas, o CLT e coisas do tipo, seja errado, pessoal.
Nem todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo tem esta vontade. Mas o exemplo aqui, ele é muito oportuno e você pode usar esse exemplo em várias situações. Você vai perguntar coisas de relacionamento, ou como é que você tem que tratar seu marido e assim por diante, para aquela sua cunhada, para aquele seu cunhado que já se divorciou 3, 4, 5 vezes. Olha, entenda, não adianta você conversar um assunto com aquela pessoa que aquele assunto com ela já não deu certo. Então vai buscar gente nova, vai buscar inspiração na palavra, vai conversar com um diretor espiritual, vai conversar com alguém que pode te nutrir de ferramentas para que você mude a tua forma de pensar. Agora, se você anda junto com fracassados, você vai ser um fracassado. Comparando Romanos com Davi, o que ele fez para superar o seu cansaço? Ele buscou a presença de Deus, confiou na ajuda divina, usou a sabedoria para escolher as suas batalhas e fortaleceu a sua fé. Davi escolheu as batalhas. Tinha batalhas que Davi não ia para o fronte de guerra. Se você lê o livro de Reis e o livro de Samuel 1 e 2, você vai ver. Tinha batalhas que era o exército que ia. E tinha batalhas que Davi sabia que ele precisava ir junto para o fronte de guerra. Não viva batalhas que não são tuas. Às vezes você pode até acompanhar, ajudar outra pessoa, mas não traga para você um problema que não é teu. Não viva uma batalha que não é tua. Escolha em Deus as batalhas que você de fato tem que lutar. E fortaleça cada vez mais a sua fé. E essa mesma dinâmica Paulo também nos ensina na carta aos Romanos. Esta força para você vencer as suas batalhas, elas vêm do Espírito. A intercessão de Deus, as nossas fraquezas, em nossas fraquezas. E a esperança viva que renova a nossa alma. Tem batalhas que não são tuas, Deus não deu para você. Então não traga esse problema para a tua vida. E Paulo, ele nos dá algumas dicas de pensar diferente para que as mudanças aconteçam. Aceitar o cansaço e a ansiedade são parte da experiência humana, mas eles não definem você. Aceitar o teu cansaço, a ansiedade, aceitar os problemas é parte da experiência humana, mas não define quem você é. E não define o teu futuro, muito menos o teu presente. Buscar a renovação interior que vem da fé, a oração, a entrega. Quantos de vocês que estão assistindo essa gravação agora já rezaram, oraram hoje? Ou você espera o João colocar lá no grupo o link para daí você fazer a sua oração? Permitir que Deus transforme as nossas tribulações em perseverança e esperança real. Peça para que Deus transforme aquilo que você está vivendo e possa o nome dele ser glorificado naquilo. Mas o que as pessoas fazem? Ah, de novo isso. O problema veio. Entregue esse problema para quem resolve. Faça a tua parte e entrega para ele. E você vai ver a mão de Deus agindo, fazendo. E você vai ver o quanto pequeno era aquilo que você fez virar na sua vida uma doença, um estresse, uma coisa que está acabando com você. Renovar a mente, mudando pensamentos negativos, ansiosos, por confiança. Continue dando poder ao gigante. Continue dando poder ao gigante. Viver na consciência de que nada poderá nos separar do amor de Deus.
E mesmo que você viva dificuldades, nada te separa do amor de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 8. E essa mensagem toda nos aponta para uma cura interior, para uma libertação emocional. Ela nos convida a olhar para os nossos gigantes, como Davi fez, e mesmo cansado, nos levantarmos com a certeza do auxílio divino que nos guia e renova. Agora o que nós fazemos? Desistimos em vez de perseverarmos. Talvez você precise ouvir essa mensagem mais de uma vez. Escute quantas vezes você precisar esse áudio, assista quantas vezes precisar essa gravação, para que você possa assimilar tudo isso. E você vê que você não é um fracassado, que você está muitas vezes cansado fisicamente, mas esse cansaço mental você está dando poder para ele. Então, mude a forma de pensar, mude a forma de agir. E veja no que você também precisa mudar dentro de você. E não fique achando só problemas no outro. Mas o que é que você também precisa mudar? E para encerrar, o que tem em comum entre Davi e a carta aos Romanos? A jornada humana frente ao cansaço, às batalhas internas e externas. Mas também a resposta profunda da fé viva, que gera esperança e transformação verdadeira. Receba mais uma vez sobre você, sobre a sua vida, sobre sua família, sobre a sua casa, seus negócios, seu trabalho, sobre o seu presente e sobre seu futuro a bênção de Deus. Que o Eterno Todo-Poderoso te alcance, que pelo nome e pelo sangue do nosso único Redentor e Mediador, você possa hoje ser fortalecido. Aprenda a pensar de uma forma diferente. Pare de dar poder ao cansaço, ao estresse, ao problema. E comece a pensar diferente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Sou muito grato a toda a espiritualidade que acompanhou esse atendimento e te entrego agora e entrego cada um de vocês ao divino para que você continue sendo tratado, sendo transformado, sendo renovado e que você encontre a sua paz e a sua harmonia. Esse tema não para por aqui. Nós vamos continuar ainda refletindo e avançando mais na nossa reflexão. E o próximo tema da próxima gravação é identidade. Quantas pessoas, e talvez você seja uma delas, que está confuso com a tua identidade? Quantas pessoas falsamente vivem várias identidades? Vou te deixar você já começar a pensar sobre isso. E na próxima gravação, na continuação do nosso tratamento, nós vamos meditar sobre esse tema profundo, a identidade nossa. E você vai ver que aí dentro existe um, e não várias pessoas, que é totalmente equivocado quando nós nos apresentamos frente ao mundo de diferentes formas. Você é tudo e não é nada. Então seja tudo. Em Deus principalmente. Gratidão, 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 até porque isso é assunto para um próximo vídeo.